Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje eu estou recebendo aqui o Bruno Benites, que é instrutor de meditação, uma pessoa muito legal, uma pessoa até que a gente chamou mais recentemente para ter um contato mais próximo aí com a gente, até para nos ajudar em alguns projetos e participar conosco. Mas eu não vou falar muito dele, não, para não dar spoiler. E eu queria, antes de tudo, Bruno, agradecer muito, super obrigado por você estar aqui. E eu vou pedir para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem melhor. Legal. Não, eu que agradeço esse convite, professor. Fico muito feliz, muito honrado, né? Eu admiro muito o seu trabalho e aprendi e aprendo sempre muito. Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Sorocaba e vim para Campinas fazer faculdade e desde então fiquei por aqui. Então eu me formei médico, depois fiz a minha especialização em hematologia, que é a minha especialização ocidental, digamos assim, que depois eu me formei também em medicina chinesa. Então eu trabalho hoje tanto como hematologista como com acupunturista, às vezes na Hum, mesma consulta, né? que legal. E medito regularmente há uns 8 anos e tenho a felicidade de há uns 3 anos poder trabalhar com meditação também, o que me deixa muito feliz, né? E graças muito à formação que eu tive com o senhor e todo o grupo. Que bacana. O seu perfil é em rede social, é Bruno Benício tudo No, junto? no Instagram é Bruno D de dado, né? Benites. Bruno D Hum. Benites. Eu vou escrever na descrição do vídeo, fica tranquilo, Legal. para as pessoas poderem te achar, poderem entrar em contato, quem quiser te conhecer melhor. Muito Bruno, bom. conta pra gente, você medita há 8 anos, né? Então, antes de você fazer aquela formação de instrutores, né, que você fez lá comigo e com o meu time, você já meditava, pelo que eu estou entendendo. Então, conta um pouquinho para as pessoas conhecerem a tua história com meditação. Legal. Tentar resumir, né? Eu Hum. acho que desde criança eu tinha uma coisa com misticismo, esoterismo, assim, eu gostava desses assuntos alquimistas, Egito Antigo e tal. Eu tinha na época até uns CDzinhos assim de meditação guiada, Hum. bem jovenzinho mesmo. Mas aí acabei entrando na faculdade, começou aquela correria toda da formação médica e isso se perdeu assim na minha vida. Até que depois, já trabalhando, eu tive um momento ali que eu estava muito incomodado como eu reagia às coisas, sabe? Às vezes tinha uma Hum. discussão, alguma coisa no trabalho, eu me via totalmente fora do controle. E tem algumas pessoas que têm esses arrombos, assim, né? Esses pitis que a gente fala, e depois segue o Uhum. dia como se nada tivesse acontecido. Aquilo para mim era uma coisa, assim, acabava com o meu dia e eu ficava com aquela coisa, né? Por que que você não se controlou? Como que você teve essa reação tão fora do controle, né? E coincidentemente, naquela época, eu tinha um chefe que era tido como uma pessoa muito difícil. E Uhum. ele estava visivelmente diferente, assim, estava lidando melhor com as coisas, conversando melhor, e aí uma das funcionárias que era mais despojada, assim, falou, eu fui lá perguntar para ele, porque ele está muito diferente. O que está E aí, acontecendo com o você? que que tá pegando, né? E aí ela falou, ele contou para mim que estava com pressão alta, foi no cardiologista, o cardiologista prescreveu a medicação, mas disse que ele devia meditar, porque tinha vários estudos mostrando esse controle da pressão arterial, e aí ele falou que começou e depois de uns meses ele sentiu que ele tava diferente mesmo. E Hum. aí juntou essa história com esse desejo que eu estava, né, buscando alguma coisa para ter esse controle mental melhor. E eu acabei chegando no livro do professor Kabat-Zinn, Hum. e aí foi uma coisa assim que eu fui buscando meio que sozinho, li o livro, comecei a praticar e foi muito difícil. Foi assim, um ano que eu fiquei ali numa prática que não passava de 3, 5 minutos por dia, é, me fazia mesmo assim, era difícil. E eu vejo que eu estava com muita vontade mesmo, e aí persisti
E eu acho que meio que intuitivamente eu fui ajustando isso até chegar Uhum. numa prática que começou a ficar prazerosa para mim depois desses ajustes todos. E aí, num segundo momento, eu tive contato, né, fiz a formação da Regina Uhum. Chamon, que é minha Sim, veterana, então eu sempre sim. seguia, acabei fazendo meditação na prática clínica e aquilo deu uma explosão assim na minha prática e eu vi que eu podia levar para os meus pacientes, né? Então eu Uhum. trabalho com anemia falciforme, que são Uhum. pessoas que têm muita dor e muito impacto da dor na Sim. vida diária e acabei vendo que eu podia trazer isso para o consultório, né? E aí depois teve um novo upgrade aí nessa prática que foi a formação na Unifesp e que aí consolidou isso tudo para mim, né? A Uhum. minha própria prática e também eu poder trabalhar isso hoje tanto no SUS quanto no consultório. É, a formação te dá uma estrutura, uma base muito boa para ensinar. Engraçado que você é uma das várias pessoas, meditador antigo, já de há vários anos, que chega aqui no podcast e fala: Olha, eu sou uma pessoa. Originalmente, minha mente era muito explosiva, agitada, porque existe essa ideia. A gente vai falar disso mais tarde, né? Não estou querendo antecipar, de que quem medita é quem é muito calmo, é muito zen. Mas não, a maioria das pessoas, né? A própria Regina, eu gravei com ela também. E ela fala disso, olha, eu era muito explosiva, fui meditar, né? A Liliana também, docente do curso junto comigo, fala a mesma coisa, eu era uma pessoa muito explosiva. E isso é uma coisa legal. E essa história também que você falou lá do seu chefe, né? As pessoas perceberem, é engraçado, né? As pessoas acabam percebendo que existe uma diferença. A meditação, de fato, tem muitos benefícios. Mas vamos falar de benefício um pouquinho, mas dos seus benefícios. Não do que a gente lê na literatura, a gente Uhum. conhece muitos, mas para você, se tu pegar assim, sei lá, os dois, os três maiores benefícios que você viu para você na sua história do Bruno, da meditação, o que que você iria ressaltar, realçar aqui para quem está nos ouvindo, Bruno? Eu acho super interessante isso, né? De às vezes as pessoas ao redor notarem antes da gente mesmo, né? E depois de um tempo eu senti diferença, uma que foi muito impactante para mim, agora olhando em retrospectiva, foi física, porque eu tinha Hum. muita dor de cabeça e dor muscular por tensão, né? Aham, E sim. eu vejo agora, olhando para trás, que eu até tive um período ali meio que de abuso de analgésico, sabe? Hoje eu olho e falo, eu precisava muito daquilo para manter a correria do dia. E isso foi uma Uhum. coisa que mudou muito. Essas dores desapareceram assim e saiu essa coisa de sempre ter um remedinho no bolso, porque ao longo do Aham. dia ia ficar ruim, né? Mas eu acho que o principal foi eu ter chegado naquilo que eu queria, que era Uhum. um milissegundozinho ali antes da reação, né? Sim, Parece entendi. que eu tenho agora um controle ali quando a coisa está chegando. Opa, peraí, não é bem isso que a gente precisa agora, né? Eu acho que Uhum. melhorou a minha percepção interna, Sim. melhorou o meu diálogo comigo mesmo, né? Eu acho que a gente ter essa prática de se perceber, né, e perceber, Uhum. de certa forma, os próprios pensamentos, eu acho que a gente percebe o quanto muitas vezes esses pensamentos tendem a ser até agressivos com a gente, né? Como a gente Uhum. se chicoteia muito, né? Então, eu acho que juntou Uhum. essas duas coisas, eu ter esse segundinho de resposta mais controlada e ter essas percepções internas, né? Inclusive no nível do pensamento, muito mais cada um no seu lugar, né? Isso é isso, isso é isso realmente eu me preocupo agora, isso está entrando no modo paranoia, né? E Aham, então sim, vamos atrás sim. desse pensamento. Então, Aham. eu acho que colocou as coisas numas caixinhas que antes ficava tudo meio bagunçado, sabe? Sim, é interessante isso, porque a autoobservação, a gente fala muito aqui, a gente já conversou isso com algumas outras pessoas no podcast, e a gente fala autoobservação, como é importante se aprender a observar, e quem ouve isso, principalmente quem não medita ainda, fala, pô, e daí? Ah, eu vou me observar, ah, que besteira, vou ficar olhando para mim mesmo. Mas as pessoas não entendem o que vem a partir daí, né?
A capacidade de se observar significa que você observa esses padrões cristalizados, observa esses padrões de reação, e isso começa a ter um efeito legal. Você não fica igual um papel na ventania. Eu comparo muito a mente com um furacão, né? Você fica igual um papel na ventania, que a meditação traz a gente para o centro do furacão. Então, essa capacidade de autoobservação é a capacidade de você olhar o furacão a partir do centro. Não é só, eu estou me observando. Não, você está observando um padrão do qual você pode se curar, né? Que você pode transformar. É isso que é o legal, né? Porque as pessoas têm uma ideia errada. Errada não, equivocada do que é autoobservação. E muito É, dessa autoobservação é, é, vem da prática meditativa. Bruno, você é um instrutor de meditação. O que você diria, quem está nos ouvindo agora, quais são as dificuldades que você encontra, que as pessoas mais te falam para começar a meditar? Quais são os pontos mais difíceis, os pontos de objeção, os padrões de resistência, aquelas dificuldades que você percebe? Não estou falando que você leu em algum lugar, você lê muito, né? Só quem passa por aquela formação lê milhares de páginas, mas eu estou dizendo na sua percepção, na sua é, percepção clínica, ensinando pessoas a meditar, ou conversando com pessoas sobre meditação. O que que você é. vê com dificuldade maior? Eu acho que de cara tem algumas que as pessoas colocam como dificuldade, mas não são, né? Primeiro, essa questão não tem o tempo, né? A gente gasta muito tempo com besteira, né? Sim, sim. Com o Instagram, não que seja totalmente uma besteira, mas se deixar, a gente vai ali no fluxo do tempo e, e a gente sabe que uma prática bem feita com 10, com 15, com 20 minutos ou menos, se você conseguir, mas que seja frequente, ela vai fazer você chegar lá também. Então, eu acho que tempo já é uma das primeiras que eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Mas eu acho que o que pega mesmo é a questão técnica. Então eu vejo que, por exemplo, naquela minha saga sozinho, né, no Ah, começo, uma das coisas que eu fazia era sentar na posição de lótus. Uma sim. pessoa sem treino nenhum, que não, Aham. né? Por que que eu fiquei insistindo naquilo tanto tempo, né? Tem, Poucos minutos, dor nas costas, é, formigamento. Por que tem, tem que eu tem três dificuldades. A primeira é para sentar, a segunda é para ficar, e a terceira é para conseguir sair depois. então, por que isso, né? É, Então, eu acho que essa questão do ajuste da técnica, do ritual em si, né? Da gente poder fazer isso uma rotina, né? sim. Encarar isso com o tempo como se fosse escovar o dente. Eu vou lá e faço, existe uma técnica específica, com um começo, meio e fim, com um tempo determinado, Uhum. e eu acho que fica muito solto no começo isso para algumas pessoas e por isso que elas desistem, né? E essa questão técnica também de como é passado mesmo, né? E que a gente discute muito lá na formação. Uhum. Primeiro, essas ideias, né? Ah, pensar em nada, né? Pensar Isso no é vazio. terrível, né? É terrível não, É não um pensar grande em. desestimulador, né? Das Você tem que pessoas. entrar em morte cerebral para poder se acalmar. Você está quase dizendo isso. A mente não tem como fazer isso, né? Então, Uhum. eu acho que tem muita questão de como é ensinado, é, como não é colocado como uma técnica, um exercício, né? E isso faz com que as pessoas acabem se desestimulando quando elas podiam encarar como um exercício, como uma musculação, por exemplo, que elas têm um Uhum. horário para fazer, um jeito certo de fazer, e aí vai lá e faz, né? Eu acho que é muito mais simples do que parece à primeira vista, né? Eu acho que é a simplicidade que às vezes falta. Sim, e a gente está falando de técnica, a gente tem o loop operacional, né, que a gente publicou, que na verdade não criei o loop operacional. Eu observei dezenas aí de grupos, muita gente, muitas tradições, e eu percebi que existia isso. Como ele entrou na sua história, o loop operacional? Como ele te ajudou? Ajudou o Bruno especificamente. Foi a grande diferença, né? Eu acho que foi aí que foi o clique de eu ter ficado tentando tanto tempo sozinho, sem tanto método, né? E depois ter entendido
foi um processo intuitivo que acabou chegando próximo do que é o looping, mas aí Sim. fez todo o sentido quando aquilo estava ali sistematizado na minha frente, né? Então fez todo o sentido da minha prática também acabar sendo encarada como esse exercício que eu sento lá e faço, mas foi um segundo clique de entender que isso fazia ser fácil também de ensinar, né? Uhum. E foi a grande diferença para eu entender que eu podia trazer isso para as consultas, tanto lá no Hemocentro, com Uhum. pacientes, quanto depois em grupos e ajudando as pessoas individualmente também. Então, eu vejo hoje as pessoas traçando um caminho que foi muito mais fácil e efetivo do que Uh, eu passei sim, sozinho, sim. sem ter ideia de que existia tudo isso na época, né? Ah, sim, sim. Você sabe que eu tenho essa mesma sensação, né? Poxa, se na minha época eu tivesse tido isso que eu ensino para as pessoas hoje, poxa, era muito mais fácil. É Isso é uma quase uma das coisas. epifania. Exatamente. Uma das coisas que mais sinceramente, assim, de verdade, me motiva é isso, entendeu? Poxa, eu estou ensinando aquilo que eu gostaria que tivessem me ensinado, do jeito que eu gostaria que tivessem me ensinado. Pô, como teria sido mais fácil, né? Ok, Muito. então a gente tem a técnica, a gente falou do loop, e a gente faz isso em prática regular, continuada. E o que a gente sabe que entre vários benefícios, se fala muito no equilíbrio e no autoconhecimento. Eu falo muito disso, né? Meditação é um caminho Uhum. nesse aspecto de consciência que te leva ao equilíbrio e ao autoconhecimento. As pessoas acham que vão atingir o equilíbrio por esforço, né? O autoconhecimento só lendo, o equilíbrio por esforço, mas não, ele pode ser atingido também através de uma técnica. Como foi na sua história? Sua história, o que você percebeu em você em relação a equilíbrio, acho que você já falou um pouquinho, e autoconhecimento no decorrer desses anos meditando? Eu acho que teve essa grande mudança de percepção de um autoconhecimento assim somático mesmo, né, físico. Sim, sim. Eu vejo que eu não tinha nem direito às percepções corporais, assim, sabe? Da onde que vinha uma dor, um desconforto, e que eu acabo vendo, às vezes, até nos grupos, né? Quando a gente ensina as pessoas que nunca tinham parado para perceber a própria respiração, né? O próprio Sim. movimento do corpo, né? Então, eu acho que teve essa primeira autopercepção física e aquela Aham. outra autopercepção dos pensamentos mesmo, né? Hum, De ver como a gente reage e acabar tendo, às vezes, até uma certa predição de como a gente iria reagir, mas consegue ter esse freio antes, né? Isso quando começou, quando eu me percebi nessa posição, né? De ter mudado e de não ter mais aquelas explosões, né? Eu acho que isso é muito autoconhecimento, né? Você conseguir sim. saber quando uma sensação ruim está chegando. Eu acho que a gente fica mais atento aos gatilhos, né? A coisas que vão querer tirar a gente do prumo. E, professor, tem muita coisa para tirar a gente Eu do sei, prumo, eu né? sei, eu sei. Hoje em dia. Todos nós temos as dores, né? Então eu acho que a gente conseguir olhar para o gatilho antes dele fazer toda a cascata, né, é muito interessante. E eu acho que tem um segundo passo até Hum, desse autoconhecimento, hum, que eu sinto que melhora também a nossa percepção do ambiente também. Eu acho que acaba até eu me senti depois de um tempo mais atento assim ao que estava hum, acontecendo ao meu redor, as hum, interações sociais, né? Eu acho que é um uhum, autoconhecimento que acaba sendo um conhecimento melhor também do que está ao redor, assim. Eu acho que a gente fica mais atento, a gente lê melhor as situações, né? Eu uhum. tenho muito isso como algo que eu atribuo à minha prática depois de um tempo. A leitura também, não só minha interna, mas do ambiente que eu tô, Sim. assim, né? Dos sinais. Você sabe que eu fiz uma formação formação online, né? Com Daniel Goleman, e ele fala Hum, da inteligência emocional, ele tem aquele clássico, né? Chamado Inteligência Emocional, aquele livro clássico. Ele fala que são quatro momentos, são cinco, mas quatro são os principais. Primeiro,
identificar as emoções, o que que é isso que eu estou sentindo agora. Segundo é saber lidar, como é que eu lido com isso. Terceiro, saber perceber a emoção do outro. E quarto e última etapa é saber lidar, como reagir e se comportar diante dessa percepção do outro, que ele chama de assertividade empática, empatia assertiva. Isso você descreveu, eu estava percebendo, você descreveu exatamente isso, né? Exatamente a sua autopercepção, a sua relação com você mesmo, a percepção do outro e uma mudança de ser mais assertivo, né? Não ser agressivo, não ser passivo, mas ter esse equilíbrio, exatamente. A pessoa fala, não, equilíbrio não, eu quero saber de inteligência emocional. Você está descrevendo exatamente a inteligência emocional. Quando você descreveu equilíbrio, achei muito legal, porque parecia que eu estava vendo a linha do tempo aí do que o Goleman fala. Foi muito Ah, que legal. legal. Bom saber. Porque foi realmente uma percepção, assim, de uma melhor leitura, assim, do que está acontecendo. E quando você lê melhor o que está acontecendo, automaticamente tem muito mais chance de você reagir melhor também, né? Então, acho que esse Sim, interno com o externo sim, chega nesse equilíbrio que eu acho muito interessante, que eu acho que o mundo está muito precisando, né? demais. É a pandemia oculta que eu costumo dizer. Eu acho que a gente tem uma emergência global nesse sentido. As pessoas precisam desesperadamente, elas não percebem isso, elas precisam demais disso aí, fornecer instrumentos para isso é uma coisa muito importante. Bruno, para quem acha, quem está nos ouvindo agora e diz assim, olha, eu não consigo meditar porque eu tenho a mente muito agitada. O que que você diria para essa pessoa? Ela está te ouvindo agora. O que que você diria para ela? Bem-vinda, porque todos nós Sim, tá difícil achar alguém que não tenha mente agitada, né? Porque o mundo também não está ajudando, né? São muita informação, muita coisa sim. chegando o tempo todo. E eu acho que a ideia é tentar e investir nisso, né? E, e eu acho que se a questão é ter uma mente muito agitada, é a gente começar aos poucos, né? Igual a Uhum, gente falou, né, professor, dessa coisa de já querer pensar em nada, no vazio. Não, uhum, vamos devagarzinho, incrementando a técnica. Eu acho que a gente não pode fazer também a meditação ser mais um item dessa ansiedade, né? Ser um item de uma sim. lista de coisas que a gente tem que fazer no dia, né? Tem que virar uma rotina, mas não é para ser um fardo, né? Por isso que eu acho que tem que Uhum, ter esse acompanhamento gradual, de pouquinho em pouquinho, uma progressão, um ajuste da técnica, né? Eu acho que o senhor sempre frisou muito isso também, o quanto cada um vai acabar achando aquela técnica que ressoa mais com você, né? E não é porque eu uhum, tentei uma e a coisa não deu certo, que eu não sei meditar, né? Eu acho que uhum, é um processo contínuo, de longo prazo, sem expectativa, né? Que o senhor sempre diz sim. muito, e eu acho que isso é muito importante, não ter essa expectativa, mas ter uma rotina, né? Eu acho Uhum, que eu acho que muitos acho que outras pessoas já falaram aqui do que eu já vi dos outros episódios, essa coisa de que vale muito mais eu fazer um pouquinho todo dia do sim. que passar um fim de semana num retiro uma vez por ano, né? Eu acho que essa Exatamente, constância exatamente. é que vai, né? E claro, de novo, não ser uma coisa, um fardo, uma lista de tarefa, né? E eu também me perdoar aquele dia que foi muito confuso, muito agitado, ou que eu tive um problema, mas achar também esse equilíbrio entre eu me perdoar porque perdi hoje, mas também não ser muito complacente a Uhum, ponto de não voltar amanhã, né? Eu acho que uhum. tem que ter esse equilíbrio de ser uma rotina, mas com prazer também, né? Com uma coisa consciente do que está sendo feito. Eu acho que tem que É, insistir, porque a mente é agitada mesmo. não adianta, você não vai querer, eu não posso fazer abdominal porque eu não tenho abdômen tanquinho, porque eu não tenho abdômen definido. Não, não é assim. Isso aí não chega Exatamente. nunca, né? Quem tem a mente agitada tem uma indicação ótima para meditar. E para quem acha que está tentando e não consegue, diz assim, Bruno, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Que conselho você dá? O que que você acha que pode estar acontecendo com essa pessoa e que dicas você daria agora? Eu acho que a gente partindo do pressuposto que a técnica está acertada, né, que foi Uhum, realmente ensinado o que tem que se fazer,
Eu gosto muito da questão do ritual, né? Eu acho que a gente colocar um horário que seja mais constante, de que eu faça sempre ali, eu ter o meu cantinho, eu gosto muito da ideia também que o senhor sempre fala do degrau, né? Então, se está Ah, difícil para eu começar, então vou tentar ler um texto tranquilo antes, vou tomar um chazinho, vou escutar uma música mais relaxante ou um banho, né? Eu acho que o ritual, ele dá uma grande sinalização para o nosso cérebro que a hora sim, é agora, né? Então, sim, sim. eu gosto muito de enfatizar, quando tem essa dificuldade, a questão do ritual e do degrau, porque eu acho que é algo que vai fazendo o cérebro entender que ele tem um novo hábito e que ele vai continuar Uhum. assim nele, né? Eu gosto muito desses dois conceitos. Não, são importantes demais, 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 demais. O Byung-Chul Han, que escreveu Sociedade do Cansaço, Sim. ele tem um outro livro chamado, se eu não me engano, é A Perda do Ritual, em que ele fala o que impacto negativo teve a perda dos rituais sobre a saúde mental da humanidade. E é muito legal. O ritual da meditação é algo também, digamos assim, pré-terapêutico já de alguma forma. Você tem um ritual. Assim como é legal ter o seu ritual de banho, seu ritual de dormir, seu ritual de leitura, né? Tem os seus rituais. Até às vezes um casal, o seu ritual, toda sexta-noite a gente faz isso juntos. Tem uns que saem juntos, tem uns que tomam um chazinho, tem uns que comem sushi. Mas os rituais da vida, eles são interessantes. E a meditação, ela é muito dependente desse ritual. Porque a gente fala ritual, o pessoal já acha logo que é religião. Mas não, né? Não, É ter, não. é ter esses pontos. Olha, é assim, 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 assim. Isso é educativo, isso já começa a acalmar a mente de alguma forma. E é o que eu te falo, a mente começa a se preparar para o treinamento que vem seguir. Exatamente como você falou. Acho muito, muito importante. Assim, eu gosto muito de frisar esses pontos, porque eu acho que faz realmente muita diferença. Bruno, e como é uma conversa curta, muito gostosa, está muito legal, é, eu queria, antes de terminar, pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de deixar aqui hoje? Eu queria deixar esse ponto de que se você tem vontade, tem interesse, tem curiosidade, invista nisso, né? Sem essa expectativa de que você precisa ter um resultado e que ele vai vir rápido, né? Eu acho que a chave do negócio é essa questão de não ter a expectativa, né? Não ficar achando que devia estar sentindo alguma coisa, que devia estar vindo alguma coisa. Eu gosto sempre de falar para os pacientes lá no Hemocentro e mesmo os meus clientes no consultório também, que a gente tem muito essa visão imediatista do remédio, né? Eu tomo um Aham. remédio, Sim, ele sim. vai lá, faz efeito, tira a minha dor, mas aí acaba esse efeito e a dor pode voltar e eventualmente ainda tem algum efeito colateral no meio do caminho, né? Aham. Essas práticas contemplativas, né, elas demandam tempo, às vezes, para ela fazer efeito, mas você nunca está perdendo uma dose, né? Toda Aham. dose vai vindo e vai se acumulando, né? E um belo dia você vai ver que aquela dose fez um efeito. E ao contrário do remédio, ele não vai sumir, né? Essa dose você ganhou para você, né? Eu acho que esse efeito Isso. aí é seu para sempre. Eu acho que essa é a Aham. ideia. Invista porque vai ter um negócio ali que vai ser seu para sempre e vai valer a pena. Sim, é muito legal, muito legal. Essa mudança, né? Não tem como você desver a consciência. Tem um meme que mandam para mim, às vezes, que é o pessoal botando um colírio, no frasco do colírio, é um figurinha, né, de mensagem. Desver, você manda a mensagem que a pessoa não queria ver, tá lá botando o colírio, assim, desver. E não tem, né? Não tem como desver. Consciência, você não tem como Que desver. bom, Então você né? vai adquirindo, né? Isso é muito legal. Que bom. Bruno, doutor Bruno, meu colega, muito obrigado. Muito legal estar aqui com você. Um papo gostoso, fluiu fácil. A gente falou aqui um bom tempo já e foi muito tranquilo, foi muito natural nossa conversa. Super obrigado por estar aqui. E eu acho que quem assistir vai ter um bom ganho aqui, ouvindo você falar nesse podcast. Ah, que bom. Eu que agradeço, fico muito feliz com esse convite, com esse papo. É sempre muito engrandecedor, assim, participar dessas discussões com o senhor e todo o grupo. Eu fico muito feliz e espero participar sempre. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau. Prazer em estar com você. Prazer. Tchau, tchau, professor.